Fala pessoal, beleza? Luiz Vitor aqui e hoje eu vou fazer uma análise super honesta desse notebook aqui que é o MacBook Air M1 modelo 2020. Esse MacBook Air modelo 2020, o grande diferencial dele na época que foi lançado foi com certeza o processador M1, que é um processador ARM fabricado pela própria Apple. Realmente a performance do processador desse MacBook está bem diferenciada, então com certeza essa foi a maior inovação. Mesmo assim, existem outros pontos também que você tem que avaliar no seu Apple para que você veja se realmente vale a pena comprar esse modelo 2020. Só para te explicar, eu comprei esse MacBook Air para ser meu notebook principal de trabalho e faz mais ou menos um mês que eu venho utilizando ele, então eu já tenho condições de te falar de muita coisa que eu venho observando no dia a dia. Então nessa análise eu vou te falar o que eu gostei, o que eu não gostei, e aí se você estiver avaliando também se vale a pena comprar ou não, pode ser interessante para você. Se você gosta desse conteúdo e puder dar uma força curtindo aqui o vídeo e se inscrevendo no canal, vai me ajudar muito. Bom, sem mais lenga-lenga, vamos agora à análise. Primeiro ponto que eu queria te falar, configuração. O MacBook Air 2020, ele tem alguns tipos de configuração, mas a configuração mais comum é essa aqui que eu peguei, que é a configuração de entrada. Processador Apple M1, 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD. Essa configuração é de longe a mais vendida dos modelos de MacBook Air, porém ela tem uma limitação, que é o fato de você não poder fazer upgrade. Então, uma vez que você compra esse MacBook Air aqui, você não tem como subir memória, subir armazenamento, vai ser isso e pronto. Existe uma possibilidade de você comprar o MacBook Air com 16 GB ao invés de 8 GB, porém isso fica restrito ao site da Apple e fica muito mais caro. Então, o que eu te falo é o seguinte, esse modelo de 8 GB aqui, muita gente acha que é pouca memória, mas assim, pro que eu venho utilizando até agora, não deu nenhum problema e olha que o meu uso é um uso um pouco mais exigente. Ponto 2, design e construção. Vamos começar falando da carcaça do MacBook Air 2020. Para quem já tinha o MacBook modelo anterior, não mudou nada. A carcaça dele é igual, é uma carcaça durável, robusta, toda em alumínio e muito bem construída. O design do MacBook Air segue a tendência minimalista da Apple, com cores sóbrias e o logo da Apple na carcaça, sendo que nesse caso aqui do MacBook Air 2020 não tem LED na maçãzinha da Apple. Alguns modelos antigos tinham, mas esse aqui já não tem. Eu particularmente gosto muito do design do MacBook Air, nada a reclamar, e inclusive assim, não é à toa que várias e várias marcas copiaram e copiam o design dele, porque realmente é muito bom. Em relação ao peso, o MacBook Air só tem 1,3 kg, ele é muito leve, mas eu não sei te explicar. Ao mesmo tempo, quando você pega nele, ele não parece ser frágil, ele é leve e robusto ao mesmo tempo. Eu não sei te explicar o que a Apple faz nele para te dar essa sensação, mas isso aqui é muito legal. Quando você pega nele, ao mesmo tempo ele consegue equilibrar essa questão do peso versus um produto que você sente que tem qualidade, que é robusto, alguma coisa nesse sentido. A tela do MacBook Air tem um contorno ao redor dela, não é uma tela estilo infinita como é a tela do Dell XPS. Esse é até um ponto que para mim poderia ter melhorado agora nesse modelo de 2020, se tivesse menos bordas, menos contornos ao redor da tela, eu acho que seria melhor. Ponto 3, conectividade. O conceito de conectividade no MacBook Air 2020, ele é muito ame ou odeie. Ele só tem basicamente 3 portas, sendo que são 2 portas USB-C do lado esquerdo e uma porta para fone de ouvido e microfone do lado direito. Ambas as portas USB-C funcionam para carregar o MacBook Air e tem suporte a Thunderbolt 3, né, que é um protocolo que faz realmente com que você consiga transferir muita coisa muito rápido. O lado ruim do MacBook Air ter poucas portas é que quase que obrigatoriamente você vai ter que comprar um dockzinho desse aqui, USB-C, que você liga numa das portas USB-C do MacBook Air e ele tem várias portas aqui, ó. Nesse caso aqui do meu, eu tenho porta HDMI, porta USB-A e eu tenho um leitor aqui de cartão de memória. Então esse vai ser um item muito provavelmente quase obrigatório se você comprar o MacBook Air, porque realmente você vai ter uma dificuldade de conseguir acoplar dispositivos que usam portas com padrões mais antigos. Sobre a porta do fone e do microfone, eu particularmente gosto dessa porta porque apesar de eu usar quase que diariamente fone sem fio, Bluetooth, mas às vezes acaba a bateria e você precisa resolver rapidamente seu problema, então é só plugar ali na porta o seu fone com fio e funciona tranquilo, né? O velho e bom fone com fio.
Conexão wireless. Eu gostei muito da placa wireless que vem com o MacBook Air 2020. Eu achei que ela é mais forte, inclusive, que a placa Wi-Fi do meu notebook antigo, que é um HP 830G5. Essa placa Wi-Fi do MacBook Air também já tem suporte ao Wi-Fi 6, que é o protocolo mais recente que tem de Wi-Fi. Então, se você tiver um roteador que já suporte o Wi-Fi 6, você já está tranquilamente aqui com o seu MacBook, porque você vai conseguir usar ele nas velocidades máximas possíveis aí para transferir arquivos dentro da sua rede interna e para ter uma conexão de internet o melhor possível que você pode ter dentro da tecnologia atual. Próximo ponto, webcam. A webcam do MacBook Air 2020 é uma webcam que eu acho ok, é uma webcam boa, né? Uma webcam que tem 720 pixels, né? Qualidade HD, mas assim também não é nada demais. É uma webcam que, a meu ver, a Apple poderia ter dado uma boa repaginada e colocado uma webcam mais potente, uma webcam com mais qualidade. Então assim, na minha opinião, ela resolve para você fazer videoconferência, para você fazer reunião, para você usar no dia a dia, mas não é de jeito nenhum uma webcam assim muito surpreendente. Então esse é um ponto também que eu acho poderia ser melhor no MacBook Air 2020. Teclado. Quem já vende MacBook, seja Air, seja Pro, talvez não sentiu muita diferença no teclado porque vai ser a mesma coisa. Mas quem veio de Windows, que é o meu caso, realmente você sente a diferença quando você começa a usar o teclado da Apple. Na minha opinião, o teclado do MacBook Air é o melhor teclado que eu já utilizei em notebooks e tá muito parecido aqui no meu top 2 com o teclado da linha ThinkPad da Lenovo. Então, para mim, são esses os dois melhores teclados que eu já utilizei em notebooks, o da Apple e o do ThinkPad. O feedback tátil das teclas do MacBook Air, quando você está digitando, é muito bom, você dificilmente erra, o tamanho das teclas é ideal, é perfeito, não é nem muito pequeno, nem muito grande, e o backlight, aquela luzinha, né, o LEDzinho do que fica no teclado para você enxergar à noite, ele nem é tão agressivo, nem é tão fraco, ele é numa intensidade muito boa, que não agride, que não é nada exagerado. Então eu gostei demais desse teclado aqui do MacBook Air, eu acho que é um dos melhores teclados realmente que eu já utilizei até hoje para notebooks. Só tem dois pontos que eu não gostei nesse teclado. O primeiro é que eu achei as teclas de setinhas muito pequenas, e o segundo ponto, que não é nem um problema do teclado, mas é um problema do sistema em si, é porque os comandos são diferentes. Então, para quem vem de Windows, vai ter que se acostumar a fazer os comandos do macOS que são diferentes. Você tem que fazer outros atalhos para conseguir chegar no mesmo caminho que você fazia lá no Windows. Mas isso é uma questão de curva de aprendizagem para quem muda de Windows para o macOS. Então, não é nem tanto uma questão do teclado em si. Próximo ponto, touchpad. Aqui, realmente, sem dúvidas, é um dos pontos que eu mais fiquei espantado no MacBook Air. Como usuário de Windows, eu já tinha ouvido muita gente falar que realmente o touchpad da Apple é uma coisa mágica, de outro mundo e tal, mas eu nunca acreditei porque para você realmente sentir a diferença, você tem que usar. E aí, quando eu tinha notebooks Windows, eu nunca consegui usar por muito tempo assim um notebook só no touchpad. Sempre eu usava com mouse externo. Eu nunca me acostumei a usar um notebook sem mouse externo, no caso. E com o MacBook Air foi totalmente diferente. O touchpad dele é uma coisa assim de louco, é de outro mundo mesmo, é muito bom. Ele é todo em vidro e além disso, a rolagem dele é muito suave, você consegue rolar as páginas de uma forma muito tranquila. O clique dele é perfeito e o tamanho do touchpad também, ele é grande, é muito bom. Então assim, você consegue tranquilamente andar com o seu MacBook Air sem precisar estar carregando o mouse externo, porque a qualidade desse touchpad aqui é uma coisa maravilhosa que eu nunca tinha visto isso em nenhum outro notebook. Então realmente não tem comparação hoje, nem o notebook da linha Windows que eu tenho utilizado consegue pelo menos chegar perto do touchpad da Apple. Então isso aqui realmente é nota 10 de 10, muito bom. Próximo ponto, tela do MacBook Air. Aqui é outro ponto também que para mim mudou da água para o vinho. Se você utiliza ou já utilizou notebooks Windows, você sabe que a grande maioria dos notebooks com Windows que é vendido aqui no Brasil tem telas medianas ou telas ruins. Infelizmente, nos notebooks aqui do nosso mercado, a tela é um item de luxo e muita gente acha que o que importa numa tela é só a resolução, HD, Full HD ou 4K, mas uma tela de notebook ela tem vários outros pontos além da resolução que você tem que ver. Você tem que ver o contraste se é bom, você tem que ver se a tela tem um brilho adequado. Por quê? Porque quanto mais brilho a tela tiver, melhor vai ser de utilizar o teu notebook em locais que tem muita claridade. Então, se a tela não tiver um brilho alto, quando você for usar ele, por exemplo, embaixo do sol ou no canto que tenha muita claridade, você não vai enxergar
enxergar direito. E adicionalmente ainda tem um ponto também nas telas que é a questão da fidelidade de cores. Se a tela não tiver uma fidelidade de cores adequada, se você, por exemplo, estiver fazendo uma edição de uma foto, você pode ver uma cor na foto, mas quando você mandar imprimir a cor ser diferente. Então é mais um ponto também que se a tela tiver, ela é melhor, essa questão da fidelidade das cores. No caso do MacBook Air, a tela dele consegue ser bom em praticamente todos esses pontos que eu te citei. A resolução dela é de 2560 por 1600 pixels, é uma resolução acima do Full HD, mas abaixo do 4K, então ele fica ali no meio termo. É uma tela que o contraste é muito bom, que o brilho da tela é muito bom e que tem fidelidade de cores. Então, a partir do momento que você se acostumar a usar a tela do seu MacBook, você vai achar, pode ter certeza, você vai achar a grande maioria das outras telas de notebook ruins. Quando você usar o MacBook e for para um notebook com a tela ruim, você vai notar a diferença na hora. É um caminho praticamente sem volta. Hoje, eu só acho que tem um notebook, talvez, um modelo de notebook que praticamente se assemelha em questão de qualidade de tela, que é o Dell XPS, que realmente tem telas muito boas, inclusive tem um modelo com 4K, que é uma tela muito boa também. Então, nesse caso da Dell, do XPS, é uma tela que realmente se assemelha muito à do MacBook Air. Mas, no geral, a gente tem pouquíssimas opções hoje de notebooks no Brasil com telas boas. E, adicionalmente, a tela do MacBook Air também é IPS. Para quem não sabe o que é a tecnologia IPS, é uma tecnologia que, independente do ângulo de visão que está vendo a tela, a imagem não vai ficar distorcida. Então, tu pode olhar assim frontalmente, como tu pode olhar de lado, que não vai ter distorção na imagem. Então, essa tecnologia é muito boa por conta disso. Armazenamento. Nessa configuração mais básica do MacBook Air, ele vem com 256 GB de SSD. Para o meu uso, que é um uso básico, eu guardo só arquivos e documentos de trabalho, basicamente, 256 GB é mais do que suficiente. Mas se você for fazer, por exemplo, edição de vídeos e fotos e tal, pode ser que 256 comece a ser uma capacidade baixa. Nesse caso, o ideal seria ou você pegar um modelo com 512 GB ou usar um HD externo. Para mim, isso não é tanto problema, porque eu tenho um desktop aqui atrás, ó, esse desktop aqui de mesa que tem um disco de 3 teras. Como eu sou criador de conteúdo, né, mexo muito com vídeo, naturalmente eu vou precisar de um disco maior. Então, se você só vai ter um notebook, aí você tem algumas opções. Ou você já compra com armazenamento um pouco maior, ou você compra esse de 256 e usa um HD externo, ou você guarda seus arquivos, por exemplo, em nuvem, né, no Dropbox, no OneDrive, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, para mim, 256 GB é tranquilo. Sobre a performance do SSD do MacBook Air, é uma performance muito boa. Os testes, né, tanto de leitura quanto de escrita, chegam a bater mais de 2000 megabits por segundo, então é uma velocidade aí muito boa, você não vai ter problema com rapidez, velocidade e performance relacionado ao SSD que vem no MacBook Air. Placa de vídeo. O MacBook Air 2020 não tem placa de vídeo dedicada, então o vídeo dele é compartilhado com o processador. Isso quer dizer, sendo bem direto e objetivo, que o MacBook Air ele não é indicado para jogos. Então, se você quer um notebook para jogar, esse aqui não é o modelo indicado, por dois motivos. O primeiro, que eu já te falei, porque não tem uma placa de vídeo dedicada, e o segundo motivo, porque nem todos os jogos estão otimizados para o MacBook, para o Mac OS. Então, se você testar alguns jogos aqui, você vai ver que às vezes dá um problema no gráfico, dá uns bugs esquisitos, aparecem umas coisas que você não estava esperando, enfim. Nota-se claramente que esse aqui não é um notebook que foi feito para jogar. Já para usos que exigem um pouco de capacidade gráfica, mas não necessariamente é jogo, ele se sai muito bem. Então, por exemplo, se você quiser usar para editar vídeo, o fato dele ter um processador muito bom acaba equilibrando um pouco ele não ter uma placa de vídeo dedicada. Próximo ponto, ventilação e temperatura. Aqui é outro ponto extremamente excelente no MacBook Air. O MacBook Air, ele não tem ventoinha, ele não tem cooler. Então ele é um notebook que ele vai ser sempre silencioso. E aí você pode perguntar, mas se ele não tem cooler, se ele não tem ventoinha, ele não pode esquentar? Ele não pode ficar muito quente, perder performance e tal? Sim, ele poderia esquentar, mas não é isso que acontece. Quando você coloca ele para realmente exigir muito do processador, dos componentes dele, realmente ele dá uma esquentada, mas interna. Quando você está digitando, você não sente essa temperatura nas mãos, nos dedos, nada disso. Então, mesmo sem cooler, mesmo sem ventoinha, o MacBook Air 2020 é um notebook que eu considero frio. Som, alto-falante e microfones. Eu gostei da qualidade, eu acho que o som do MacBook Air é bom, é
equilibrado, você consegue ouvir bem nos alto-falantes e o microfone dele também é ok. Eu já fiz reuniões utilizando aqui o microfone que vem nele. Claro que é sempre melhor se você utilizar um fone externo e um microfone externo, porque obviamente você vai conseguir uma qualidade melhor. Mas assim, quebra o galho total, né? É melhor que a grande maioria, inclusive, dos alto-falantes e dos microfones que você vai achar nos notebooks vendidos aqui no Brasil. Então é tranquilo para você fazer reunião, ouvir uma música, enfim, dá para quebrar o galho do dia a dia tranquilamente. Próximo ponto, bateria. Olha, a bateria do MacBook Air é uma das melhores baterias do mercado e isso aí eu não posso negar. Agora também eu não vou seguir o que se diz nos reviews aí, mundo afora, que a bateria dura facilmente 14, 15, 16 horas. Ela até dura, mas ela dura num ambiente controlado. Se você pegar o seu MacBook Air, colocar o brilho da tela quase no máximo ou no máximo, né, e simular o uso no dia a dia, o uso abrindo aplicativos, utilizando mesmo como tem que ser, trabalhando e tal, a bateria vai durar em torno de 8 a 9 horas. E por que eu te falo isso? Porque, ora, se tu tem um notebook que a tela dele é boa, que o brilho da tela é bom, por que tu vai ficar miguelando a tela, usando ele escuro com a tela com baixíssimo brilho, para poder passar 12, 13, 14 horas de bateria? Na prática, no dia a dia, provavelmente você não vai fazer isso. Você vai utilizar o notebook como tem que ser. Então, no uso normal, espere aí umas 8 horas de autonomia. Que pra mim, ao meu ver, já é muito bom. Porque se você for pensar, 8 horas de autonomia, são 2 expedientes, né? Você consegue passar praticamente o dia todo trabalhando e só vai precisar carregar depois. Sobre carregamento, no carregador que vem original da Apple, que é de 30 watts, leva em torno de umas 2 horas a 2 horas e meia para carregar de 0 a 100% o MacBook Air. Se você utilizar um carregador USB-C que tem um pouco mais de watts, aí na casa de 45 watts, 60 watts ou mais, vai diminuir um pouquinho o tempo de carregamento, mas não muito, coisa de 15 minutos. Processador do MacBook Air 2020 M1. Essa é, sem dúvidas, a maior inovação que a Apple trouxe e realmente esse processador merece um capítulo à parte só para ele. Só para você ter uma ideia, eu vou fazer uma comparação rápida aqui. Esse computador aqui atrás, que é um desktop de mesa, né? O processador dele é um Ryzen 7 1800X, que é um processador, acho que de 2017 ou 2018, mas que quando ele foi lançado, ele era um processador muito bom, né? Ele é comparável a um Intel i7 e ele é um processador muito bom para você fazer multitarefa. Então, para edição de vídeo, para trabalhos desse tipo, para jogos também, ele é um processador muito bom. Esse Ryzen 7 aí do meu computador de mesa, ele é octa-core, ou seja, tem 8 cores, né, 8 núcleos, e ele atingiu uma pontuação no site CPU Benchmark, que é um site que faz testes de processadores, de 16.299 pontos. Já o Apple M1, né, que é o processador que equipa aqui o MacBook Air 2020, atingiu espantosos 15.026 pontos no mesmo site CPU Benchmark. Isso, pessoal, é muita coisa. Você pegar um notebook desse, sem cooler, sem ventilação, né? Um notebook pequeno, e ele praticamente empatar com o processador de um desktop de mesa, cara, isso é uma evolução tremenda, absurda. Então, realmente, isso mostra que a evolução desse processador aqui foi muito grande. Sem contar que o sistema, né, o MacBook Air, ele é todo integrado, né? O hardware, o software e tal. Então, é bem provável que se eu for editar vídeo aqui no MacBook, o vídeo vai sair mais rápido ainda na renderização e tal, do que sairia no meu desktop Windows ali de mesa. Eu ainda vou fazer esses testes com calma depois para ver o tempo de renderização em um e em outro. Mas é muito provável que esse meu notebook aqui seja mais performático que o meu desktop de mesa aqui também, que custou uma boa grana na época que eu montei ele. Conclusão, o MacBook Air é um notebook quase perfeito. Carcaça boa, construção boa, durável, robusto, teclado bom, touchpad bom, tela excelente, processador excelente, SSD excelente, memória boa, sistema bom, integração de hardware e software excelente. Porém, ele também tem alguns pontos fracos. O que eu achei de ponto fraco? Primeiro, a tela poderia ser um pouco maior, poderia ter menos bordas ao redor da tela. Segundo ponto, o preço aqui no Brasil ainda é um preço quase que proibitivo. Ele é realmente um notebook que nem todo mundo tem condições ainda de comprar aqui no Brasil. Ele não é tão acessível, isso é esquisito,
porque se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, em países desenvolvidos que têm uma moeda mais forte, o MacBook Air é um notebook de estudante. As pessoas quando vão para faculdade, vão para sei lá, colégio, high school, né, ensino médio, muita gente usa MacBook Air, porque é um notebook que ele é acessível para grande parte das pessoas nos países que têm moeda forte. Só que aqui no Brasil, quando faz a conversão, infelizmente, ele passa a ser um notebook caro. Outro ponto que também ainda é um ponto fraco é a questão de nem todos os aplicativos e softwares de mercado já estarem otimizados para o novo processador M1. Mas isso é uma questão de tempo. Tá todo mundo aí correndo para desenvolver a compatibilidade dos seus aplicativos com esse novo modelo de processador da Apple. Então, isso é normal para um modelo de processador que acabou de chegar em 2020, né? Com o tempo, é natural que cada vez mais aplicativos estejam conversando melhor com esse processador. Outro ponto que pode ser um ponto fraco também para algumas pessoas é a pouca quantidade de portas, né? O fato de só ter 2 portas USB-C e uma porta de fone e microfone. Mas aí tem a questão também da espessura, né, do MacBook Air. Talvez seja uma questão de design, porque se você colocar as portas de protocolos mais antigos, você não conseguiria ter um notebook tão fininho. E para finalizar, um ponto que pode ser um problema para algumas pessoas, que é a curva de aprendizado quando você vem do Windows para o macOS. Eu, por exemplo, sofri um pouco no início, porque eu sou usuário de Windows há muitos anos e nunca tinha usado o macOS e realmente é um sistema bem diferente. Então você acaba apanhando um pouco no início até você pegar a manha de como é que é, dos comandos de teclado e tal. Então, e muita gente eu sei que tenta utilizar o macOS e acaba desistindo e voltando para o Windows. Eu gostei, eu me adaptei ao sistema, mas eu sei que nem todo mundo se adapta. Então isso também acaba sendo um certo ponto fraco para algumas pessoas. Resumo da ópera: se você tem condições, cara, pode comprar o MacBook Air 2020, que é um excelente notebook, é quase perfeito, é difícil realmente de você encontrar concorrentes à altura. Era isso que eu tinha para te falar. Se você gostou desse vídeo, se você gosta do meu conteúdo, já se inscreve no canal, deixa teu like. Eu vou continuar com esse MacBook Air aqui por muito tempo, então se você quiser algum vídeo específico de MacBook Air, algum teste de jogo, teste de edição de vídeo, alguma coisa assim, pode deixar aqui nos comentários a sugestão que eu vou fazer. Eu já tô com umas ideias aqui de vídeo em cima desse modelo de notebook, que eu vou fazer uma série, mas se você tiver alguma ideia também, já deixa aqui nos comentários que com certeza mais pra frente eu vou fazer, beleza? Um grande abraço, até a próxima.